Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui nas redes sociais. Hoje é domingo, dia 6 de setembro de 2020, estamos no 23º domingo do tempo comum e eu já vou convidando você a deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha, a participar conosco desse projeto de evangelização de todos os dias. Nós estamos aqui por esse canal. E muito especial nesse mês agora de setembro, que é o mês da Bíblia, eu convido você ao desafio que é de primeira coisa, pela manhã, ouvir o Evangelho diário, ouvir a Palavra de Deus, o que é que o Senhor tem para nós a cada dia de nossas vidas, aonde o Senhor nos dirige e aonde podemos chegar através dessa palavra. O segundo desafio é que nós evangelizemos alguém de nossa casa, de nossa família, a também viver conosco esse momento de partilha através do nosso clique aí no compartilhamento, através da nossa inscrição no canal. Vamos somar uma grande rede e vamos ver se daqui para o final desse mês, esse mês da Bíblia, nós juntamos, não é, ao entorno dessa palavra de Deus, essa liturgia, palavra de vida que todos os dias vai ao ar pela manhã, um grande número de pessoas. Não para que o diácono seja elevado, mas para que o nome de Deus cada vez mais seja exaltado, proclamado, adorado. Que assim seja. Então vai tomando aí, meu irmão, minha irmã, a sua liturgia do dia de hoje, desse domingo, para o Santo Evangelho, que hoje está em Mateus, capítulo 18, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhos. Se ele não puser ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender, primeiramente, se situarmos no tempo para entender o que a palavra de Deus vem trazendo para nós hoje através dessa narrativa de Mateus, onde Jesus é o interlocutor, é o primeiro que fala, É Jesus que diz diretamente aos seus discípulos. Veja, Jesus usa aqui uma expressão, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, se não, pega 2 ou 3 pessoas, e por último a igreja. Algumas pessoas me perguntam, diácono, no caso eu tiver um conflito com meu irmão, eu tenho que ir lá na igreja, falar na igreja aquele conflito. Meu irmão, minha irmã, olha, que nós entendamos, no tempo de Jesus não existia a palavra igreja, no sentido que nós pronunciamos hoje. Jesus era judeu e o judeu tinha a sinagoga. Se Jesus estivesse mandando para a igreja, templo, para a gente ir lá na igreja, o templo, Jesus não teria usado a expressão igreja, mas teria usado sinagoga ou o templo. Mas Jesus aqui diz, por último, vai à igreja, não é?
A igreja quer dizer povo de Deus reunido, assembleia reunida, não é? Então, todas as vezes que nós temos um grupo de pessoas em reunião, nós temos aí uma igreja. Quando Jesus diz que ele é a cabeça da igreja, não é que ele é a cabeça do templo, da instituição, nem católica, nem protestante, nem nenhuma outra. Ele é a cabeça da humanidade inteira, entende? Então, quando Jesus está dizendo aqui, você vai lá e conversa com seu irmão, né? Se ele não quiser, chama 2 ou 3. E se ele não quiser ainda, aí você vai dizer para todos. Igreja é no sentido de todos. Porque havia, por exemplo, naquele tempo, o pecado, né? E o pecador público. O que é isso? O pecador público é aquele que tinha o seu pecado notadamente. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas nós não somos sancionados pelo nosso pecado, porque ninguém conhece o nosso pecado. Nós somos sancionados por Deus, né? Julgados por Deus, mas a gente vai escondendo os nossos errinhos aqui e ali, e aí nós não somos julgados, nós vamos passando, né? Vamos passando, aliás. Quantas pessoas tiveram uma vida de crimes, de coisas erradas, né? Dos mais variados maneiras de criminalidade, né? De coisas ruins, pessoas que praticaram coisas horrendas e que se mostraram como pessoas, assim, digamos, renomadas, pessoas de Deus, né? Pessoas santas. Quantas pessoas viveram debaixo de uma capa de aparência? Mas como os seus pecados não foram encontrados, não foram revelados, essas pessoas, muitas delas são tidas por nós até como grandes nomes. Ao passo que talvez alguém que tenha praticado muito mais coisas boas, mas uma vez que teve o seu pecado revelado, tornou-se um pecador público. E aí, naquele tempo de Jesus, um pecador público, ele era sancionado definitivamente. E um dos mais gravames que existia era a pena de morte por apedrejamento. Então, quando você tinha um pecado público, geralmente você era deixado de lado, ninguém queria fazer parte do seu convívio, e na máxima, quando o pecado era algo grave, tido como grave, como por exemplo, daquela mulher que foi pega em adultério, era apedrejada e morria na hora. Apedrejada na hora. Então veja, Jesus está dizendo que quando alguém não quer se reconciliar com o irmão, seja pela vida do irmão, seja por 3 testemunhas, então que ele seja dado pela igreja, né? A igreja quer dizer todos, seja dado por todos como alguém que é um pecador público, alguém que deve ser deixado de lado, alguém que não merece mais nosso esforço, porque o querer de cada um deve ser preservado, deve ser respeitado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, ela não é minha, né? Essa frase não é minha, mas eu concordo muito com ela, porque o livre-arbítrio de Deus é tão grande para conosco, que Deus, eu digo muito, prefere que nós estejamos no inferno por nossa vontade do que estejamos no céu obrigatoriamente. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. O céu é uma decisão sua e minha. O céu é algo que deve ser desejado por nós. Já fora conquistado pelo próprio Cristo para nós. Mas é um convite. Você quer ou não? Se você não quiser, Deus vai respeitar a sua vontade e vai respeitar que você viva no inferno. Apesar de que Deus não deseja isso para você e nem para mim. A vontade de Deus, como um pai, é sempre que os seus filhos estejam à sua volta.
E Deus não está no inferno. Deus está no céu. Então a vontade de Deus é que nós estejamos no céu. Mas Deus respeita a sua vontade para que você esteja no céu ou no inferno. Então é preciso que a gente tenha cuidado, sabe? A palavra de Deus cada dia vem nos ensinando, não é? A miúde, para que nós aprendamos a vivermos dentro dessa perspectiva. Porque quando nós vivemos nesse segmento da palavra de Deus, nós não erramos, porque Deus não erra. Então, se nós vivemos dentro da palavra de Deus, nós não erramos. Nós erramos todas as vezes que nós saímos dos trilhos da palavra de Deus. Aí Jesus vem dizer: em verdade vos digo, tudo que ligares na terra. Eu acho fantástico isso, né? Não é algumas coisas, é tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado. E digo mais: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa. Agora, tenhamos o cuidado, qualquer coisa não é o mal para o outro, é qualquer coisa boa. O que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque Deus, Ele não pode tudo, né? Às vezes ele diz assim: Deus pode tudo. Deus pode tudo? Não, Deus não pode tudo. Deus não pode pecar, por exemplo. Deus não pode fazer o mal. Entende? Então, nem tudo Deus pode, né? Existem coisas que Deus não pode fazer. Então, nós precisamos entender isso. Que é tudo que que tiverem de acordo, o meu Pai vos dará, mas o Pai dá o que é bom. Não vamos se juntar para pedir a Deus a vingança, para pedir a Deus a destruição de alguém. Isso não vai colar, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir isso. Porque Deus, Ele é tão bom, meu irmão, minha irmã, que a liberdade, o livre-arbítrio que Ele nos dá até o direito de fazermos o mal, se nós quisermos. Veja como o nosso Deus é bom. Ele não nos toma pela mão, né, para evitar que nós façamos o mal. Não, Ele deixa. Porém, o mal praticado vai se tornar, é aí onde Deus entra na ação de Deus. Aí é onde Deus entra na sua ação. É aí onde Deus faz a graça, né? Aquele mal que muitas vezes eu faço para o meu irmão, Ele transforma aquele mal num grande bem. E com certeza, nós, o que plantamos, nós colhemos. Também não é Deus que vai me dar um castigo porque eu pratiquei algo que não foi agradável a Ele. Mas eu vou arcar com as consequências do mal que eu pratico. Entende? Então não vá dizer por aí: eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Nós não suportaríamos jamais um castigo de Deus. Ai de mim se Deus ao menos pensasse em me castigar. Eu seria destruído por inteiro, não sobrava nem a alma. Eu não resisto ao castigo de Deus. Você não resiste ao castigo de Deus. Mas o que nós passamos são consequências das nossas próprias escolhas. É o que nós escolhemos. E quando essa escolha não é minha, diretamente da minha pessoa, mas é do meu convívio. Muitas vezes eu sou cúmplice de atitudes de outro. Outra pessoa cometeu um delito, um erro muitas vezes grave, e eu podia ter evitado e eu não evitei. Eu fui conivente e muitas vezes eu participei até, direta ou indiretamente. Vamos supor aqui, por exemplo, uma pessoa que não cometeu nenhum mal a ninguém. Mas vamos pensar aqui. Ela votou, pegou o seu título de eleitor, né? Nesse tempo agora de eleição, que nós estamos aí para votar. É bom que nós refletamos sobre isso. Pegou o título de eleitor, sabia daquele mau candidato, mas por uma afinidade, porque gostava, porque é da sua família, ou sei lá o que, né? Ou tinha pretensões de ter alguma coisa,
mas ela sabia que aquela pessoa era um mau candidato, seria um mau político. Aí ela vai e vota naquela pessoa. E por conta desse voto, essa pessoa galgou o cargo na política. E essa pessoa que se elegeu tinha nas suas mãos a possibilidade de fazer muita coisa pelos necessitados, mas não fez. Ao contrário, roubou dos necessitados. Tirou, por exemplo, a merenda das crianças da escola, tirou o remédio dos doentes dos hospitais, né? Tirou a segurança de muita gente que fora morta ao voltar do trabalho, porque não tinha segurança, não tinha iluminação nas ruas, não tinha policiamento, enfim. Essa pessoa vai pagar também por esse pecado, porque ela é conivente, mesmo que indiretamente, ela está ajudando essa pessoa. E quando essa pessoa voltou porque não sabia, é diferente. Quando a pessoa voltou sabendo, e muitas vezes até reelegendo alguém que viveu dessa forma, então, meu irmão, é algo muito grave. Veja como nossa vida é bem complexa. Veja como nós precisamos estar à luz da palavra de Deus, ou então a gente se perde na graça de Deus exatamente porque a gente não para pensar. A gente não freia, né? A nossa caminhada, a gente segue do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer e vai machucando as pessoas, passando por cima como um rolo compressor. Tenhamos cuidado com isso. Pois onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. É necessário, meu irmão, minha irmã, então, que sempre nós estejamos reunidos em nome de Jesus. Será que na minha casa, quando eu converso com um filho, quando eu converso com minha esposa, com meu esposo, eu sempre abro a reunião em nome de Jesus? É interessante que nas casas populares, digo, na política, né, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, estadual, federal, né, no Congresso, há o hábito, mas aí é um hábito, de se iniciar sempre em nome de Deus, né, as sessões. Que pena que pelo andar da carruagem, né, que pelas coisas que vão em pauta, que muitas vezes vai ferindo cada vez mais o pobre, massacrando o pobre, embora comece em nome de Jesus, Jesus não permanece e ele se afasta, porque são muito desmanos. Mas deixemos isso para lá e pensemos em nós, enquanto pessoas comuns, que queremos a graça de Deus nessa vida e na outra vida. Que o Senhor possa, meu irmão e minha irmã, te fortalecer nesse domingo, no dia do Senhor, que uma semana começa a ser desenhada para nós mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sim, Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Muito obrigado por mais um dia, esse dia do Senhor, dia que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo início de uma nova semana que está começando. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que vem nos ensinar de uma maneira tão clara, tão pedagógica e ao mesmo tempo tão singela, tão amorosa. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor, que é estendido a cada um de nós, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas limitações. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no meio de nós. Que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus do infinito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.